Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! E mais um Starship decolou em direção ao espaço e mais uma vez ele explodiu. E vamos entender o que pode ter acontecido e por que esta foi a maior falha deste foguete até então. E a campanha do 8º lançamento do maior veículo espacial da história começou muito enroscada, pois parecia que as equipes da SpaceX trabalhavam sob muita pressão. Afinal, o voo anterior já havia dado errado e agora teria que ser diferente. A primeira tentativa era esperada para o dia 26 de fevereiro, depois foi confirmada oficialmente para o dia 29 e esperava a liberação da FAA para que pudesse ocorrer. Mas uma série de problemas apareceram e tiveram que ser resolvidos, como o encaixe do anel do Hot Stage, que parecia não ter se adaptado muito bem ao novo reforço estrutural que foi adicionado no Super Heavy. Enquanto isso, o Starship 34 continuava dentro da Mega Bay, sendo preparado, mas sem previsão de saída para ser levado ao pad, o que já complicava para que o voo acontecesse na data planejada, e o que dava para fazer era torcer para que não demorasse ainda mais. Então a SpaceX mudou tudo para dia 3 de março, com o transporte do chip acontecendo na manhã de domingo, e o bom é que pudemos acompanhar a procissão fogueteira de pertinho, afinal, estávamos em Starbase. Mesmo com o veículo chegando na zona de lançamento e sendo colocado entre os braços de captura, ainda demorou muitas horas para que a montagem acontecesse, iniciando apenas quando já estava escuro, mas lá estava o Starship Super Heavy, montados para o 8º voo do programa. A segunda-feira chegou e a tensão tomava o ambiente no Raptor Roost, apenas 6 km de distância do pad, onde assistiríamos ao lançamento de camarote. Isso se o vento colaborasse, pois as rajadas fortes poderiam atrapalhar a tentativa se continuassem durante a tarde. Após um pequeno ajuste do horário, a SpaceX confirmou que estava pronta para começar os procedimentos de abastecimento do booster e espaçonave, depois de um dia inteiro de muito silêncio no Twitter. Com os propelentes fluindo pelos tanques, era questão de pouco mais de 45 minutos para que o voo começasse e víssemos de novo aquele monstro de aço inox decolar rumo ao espaço. Ou será que não? Cerca de 22 minutos para o fim da contagem, o rádio avisou que chamariam um hold de 40 segundos, pois havia um problema no booster, mas que tentariam resolver antes dos 2 minutos para seguir com o lançamento, o que infelizmente não rolou. O relógio caminhou e o gelo já tomava as paredes dos dois veículos, que já estavam cheios e iniciando a pressurização, e como esperado, tudo parou em 40 segundos. E nesse período nem é possível tirar o olho do foguete, pois se piscar, você literalmente perde a ativação dos Raptors, então a tensão era máxima em todos os presentes. Depois de alguns minutos, a SpaceX resolveu o problema e liberou a contagem. Em poucos segundos, um hold automático foi chamado pelo Super Heavy, o que acabaria por causar o famoso scrub, um adiamento na tentativa daquele dia. Sem mais informações, a empresa encerrou a transmissão, mas foi o Elon Musk quem deu notícia em sua rede social de que havia ocorrido uma perda repentina de pressão no sistema que dispara os motores do anel externo do foguete. Em resumo, os 20 Raptor Boost não são ativados por conta própria, mas sim pela mesa de lançamento que injeta os gases necessários para que as turbinas rodem e a câmara de combustão seja pressurizada. Isso facilita a construção do motor, além de tirar massa do veículo, pois esses Raptors só precisam funcionar durante a subida, sendo um peso morto durante todo o retorno para a Terra. Mas no fim das contas a decisão foi acertada, pois é melhor adiar do que dar um cabum, por mais que tenhamos visto exatamente isso na hora que foi pra valer. E não é porque o Starship explodiu que você precisa levar a sua carteira para o espaço, pois a Nomad quer que você viaje sem dor de cabeça na hora de fazer o câmbio. Além de abrir a sua conta gratuitamente, você pode usar o cartão de débito virtual ou físico, assim não precisa ficar carregando dinheiro, que é mais fácil de perder, ou alguém pode perder por você, se é que me entende. E não se preocupe com ninguém aceitar, pois o cartão da Nomad é aceito em todos os planetas que conhecemos, e na Terra são nada menos do que 180 países onde você pode usar. Junte com a facilidade de usar a cotação do dólar comercial, que é muito mais em conta do que do turismo, assim você economiza na compra de moeda e pode gastar à vontade comprando presentinhos para o seu tio do pavê. E para ter estes e muitos outros benefícios, basta acessar o link na descrição ou o QR Code aqui na tela para abrir a sua conta com a Nomad, além de usar o cupom Space Orbit para ganhar até 40 dólares de cashback na sua primeira transação. Afinal, para conhecer o mundo ou outros mundos, basta levar a Nomad com você. E voltando à nossa história, o titio problemático Musk postou no Twitter que iriam desmontar o Starship e o Super Heavy para inspecionar os dois veículos e que fariam uma nova tentativa em um dia ou dois. E todo mundo pensou, ah tá, senta lá, Cláudia.
A retirada aconteceu logo e as equipes trabalhavam sem parar buscando por resoluções para os problemas que encontraram, muitos que provavelmente nunca saberemos o que foi exatamente. Após muitas horas, o Starship voltaria a ser montado, o que era uma tarefa super normal que era feita pela SpaceX, mas acabou que não foi bem assim, pois na hora do alinhamento e da descida da espaçonave, ela simplesmente não se encaixava com o booster. E quem zicou a brincadeira foi a torre, que deu uma leve descarrilada na estrutura do braço e precisou ser ajustada. Por sinal, precisam também passar um desengripante, pois as subidas e descidas foram uma barulheira que só. E o chip ficou horas pendurado nos braços até conseguirem resolver o problema na torre, então foi novamente içado e pelo menos agora tudo alinhou como esperado, e o meu bolso agradecia, pois já fazia uma semana e meia que estava no Texas e haja grana. Então estava na hora de lançar essa desgrama, e já era dia 7 de março, e lá estava o Space Orbit de novo no Raptor Roost, com um vento ainda mais forte que na primeira tentativa, porém que se acalmou na hora do voo. O abastecimento aconteceu normalmente e nada impedia o veículo de partir, ou seja, era só aguardar que o show iria começar às 5h39 no horário local. Os motores foram ativados e a fumaça da poeira tomava conta do entorno, enquanto o sistema de deflexão de chamas jorrava milhões de litros d'água para conter a fúria dos Raptors que queimavam, cada um nada menos do que 700 kg de propelente por segundo. A SpaceX ainda compartilhou um vídeo em câmera lenta do processo de decolagem, mostrando o inferno de fogo e chamas que rola no pad orbital, e impressionante como a câmera conseguiu resistir a tudo isso. O Starship finalmente subia, com todos os propulsores funcionando normalmente e começando a ganhar velocidade e altitude, passando rapidamente pelo Max Q, o momento de maior estresse na estrutura do foguete. O veículo começava a se preparar para a separação, com os Raptors do Starship sendo resfriados e iniciando a sequência de ativação quando faria a manobra do Hot Stage, jogando chamas para todos os lados enquanto o Super Heavy desativava seus motores gradualmente. Com o Starship agora livre, ele reativou os propulsores para a queima de retorno, que o devolveria para perto da torre de captura, perdendo milhares de quilômetros por hora em pouco tempo. E apesar de dois Raptors simplesmente não terem ligado, a SpaceX matou no peito e mandou o Super Heavy prosseguir com a tentativa de captura, o que surpreendeu pela coragem de pagar para ver o que aconteceria. Enquanto isso, o Starship ia tranquilão ganhando velocidade sem nenhum problema de pressão nos motores, o que nos alimentou uma esperança de que a versão 2 tiraria a má impressão do primeiro lançamento. Só que não. Mas ainda com o Super Heavy, o B-15 descia como um tiro, cruzando os céus rapidamente até ativar os Raptors para o pouso, com 12 deles funcionando, inclusive com um dos que zicou na queima de retorno. O veículo se aproximou meio de lado, mas de forma controlada, até chegar perto dos braços e ser capturado de novo. E a SpaceX conseguiu mais um, que rima com Sonic Boom. E pode xingar à vontade nos comentários se você tomou um susto, mas fazer o quê? É a natureza do Super Heavy. Mas agora que uma parte estava resolvida, nossos olhares se voltavam completamente ao Starship, que continuava ganhando velocidade até atingir os 20.000 km por hora, quando o veículo começou a rodar descontrolado, o que deixaria a Astra Space orgulhosa. Dois motores haviam ido para o vinagre, e logo em seguida todos os Raptor Center apagaram, deixando a espaçonave sem nenhum controle de atitude, que é a sua orientação. Como os motores para o vácuo são fixos, os centrais atuam para manter o equilíbrio de forças e justamente evitar que vire um peão, e se tirar um desses Raptors externos, aí sim o caldo engrossa. E foi exatamente o que vimos, pois todos os propulsores acabaram desligados e a telemetria caiu logo em seguida, com o sistema explodindo o veículo e colocando fim ao 8º voo do Starship. E aqui começa a nossa análise sobre o que pode ter acontecido e porque este foi o maior retrocesso que esse projeto viu até então. Lembrando que estamos trabalhando com as informações que foram divulgadas oficialmente pela SpaceX, além de rumores e hipóteses baseadas nas imagens divulgadas pela internet após a explosão. A chuva de destroços causou o desvio de dezenas de aeronaves que estavam cruzando a região designada pela FAA, o que é um procedimento normal, mas sempre aumenta o risco de emergências por falta de combustível ou outros problemas, mas nessa parte ficou só nisso. Como o voo foi ligeiramente mais tarde, os restos acabaram dando um show à parte no céu, pois o brilho do metal derretendo contrastou com o início da noite na região do Caribe, ou melhor, no Golfo dos Restos do Starship. Uma imagem vazada do controle da SpaceX mostrou que os dois motores simplesmente foram ejetados da baia do veículo, mostrando que algo muito sério aconteceu para que um evento tão energético como esse acontecesse. Outra foto, agora de solo, mostra o chip e o que podem ser os restos do Raptor Vácuo e Center que foram para o beleléu e iniciaram o giro ao estilo do docking do Interestelar. E o que surpreendeu é que a falha aconteceu no mesmo período
período do voo 7, e não pensar em uma correlação entre os dois seria impossível, ainda mais que se tratava do mesmo veículo e que, em tese, teria resolvido estes problemas. O que pode ter causado isso tudo é o fenômeno da ressonância harmônica, algo bem conhecido na física, e o melhor exemplo que podemos dar é aquela história de quebrar a taça com a voz. E podem ficar tranquilos que não vou pagar esse mico, mas ao emitir uma onda sonora e conseguir se aproximar da frequência natural do vidro, o sistema colapsa e simplesmente se destrói. Mas claro que cada material, forma ou equipamento vai ter a sua própria frequência. Evitar que vibrações atinjam esse limite é crucial para um Starship não ir pelos ares. A treta é que foguetes são vibradores gigantes, e essa frase ficou horrível, mas os motores geram muita vibração durante a queima, tanto que as cargas que voam no Falcon 9, Atlas e tantos outros veículos precisam ser testadas para garantir que não sejam afetadas, assim como resistir à subida neste ambiente de muito estresse. E você deve estar se perguntando por que a SpaceX comeu bola nessa história, sendo que não é nada novo no mundo da astronáutica, mas é muito mais fácil falar agora que já sabemos o que aconteceu. Em linhas gerais, o que pode ter rolado é que a vibração dos Raptors chacoalha todo o Starship durante o lançamento, porém o veículo vai ficando mais leve ao longo do tempo, pois os propelentes estão sendo queimados, o que libera espaço nos tanques. E o metano e o oxigênio líquidos têm um papel fundamental na atenuação dessas vibrações, inclusive com peças dentro dos reservatórios para evitar deslocamentos maiores que venham a causar movimentos indesejados e uma grande mistura entre gases e líquidos, exatamente como um caminhão-tanque faz ao transportar água, por exemplo, com a diferença é que ele não explode facilmente. E com a redução progressiva do volume nos tanques, a vibração aumenta, mas o mais afetado é o downcomer, uma tubulação que vem do domo comum cruzando todo o tanque de oxigênio, até desembocar na distribuição para os Raptors. O que complica ainda mais, e sempre dá para piorar, é que o downcomer continua sob pressão durante toda a queima, afinal um monte de combustível está passando ali, então a intensidade aumenta ao longo do tempo até atingir o ápice quando os motores são literalmente ejetados. Isso deveria ter sido resolvido com as melhorias propostas para o chip 34, mas ao que tudo indica, o ajuste piorou ainda mais a situação, pois não foi só um vazamento na região do ETIC que vimos, mas uma perda total de controle em pouquíssimos segundos. A SpaceX inclusive tentou simular essas situações naquele teste estático de 60 segundos realizado na planta de Messies, porém é um cenário muito difícil de se reproduzir na prática, pois seria preciso fazer uma queima até os tanques estarem praticamente vazios, mas que seja longo o suficiente para que esses esforços apareçam. E fazer um teste com os motores em potência máxima e com baixo peso faria o Starship decolar, então a solução seria fazer um green run, quando o veículo é travado em seu topo e roda uma sequência de lançamento completa até o desligamento. O booster central do Space Launch System da NASA já fez isso antes de voar em 2022, além do primeiro estágio do Falcon ter sido colocado à prova neste teste logo após sair da fábrica para a planta de teste da SpaceX em McGregor, no Texas. Porém, fazer algo semelhante com o Starship é muito mais complexo, pois seria necessário um veículo sem o cone de nariz para que pudesse ser estressado ao máximo sem uma grande deformação. E mesmo se fosse travado no domo superior, ainda assim poderia ocorrer uma falha catastrófica, pois ele não foi feito para ser submetido a tanta resistência com a potência no máximo, por ser já muito acima do max kill. E outra pergunta que você deve estar se fazendo é por que funcionava no Starship V1 e descambou tudo na versão 2. E a resposta é a mudança grande feita no downcomer, que anteriormente era uma única tubulação que conectava o tanque superior ao domo dos motores e fazia a distribuição dos Raptor Center e vácuo. Já na versão 2 do Starship, este componente foi alterado, paralelizando as linhas de combustível dos dois tipos de motores, com uma tubulação maior para os Raptor centrais e uma para cada Raptor vácuo. E a mudança não foi sem sentido, pois a ideia era não ter perda de pressão nos propulsores ao longo da queima, além de facilitar para que a futura versão com 9 motores pudesse ser feita. Afinal, seria basicamente incluir mais tubulações para os Raptor vácuo. O problema é que o design claramente não funcionou como esperado, assim como a junção com o domo, o que inclusive ajudou a causar os vazamentos do voo anterior, e a gambiarra que fizeram para o IFT-8 só deve ter piorado a situação. Então muita coisa vai ter que ser revista, com grandes chances do chip 35 e 36 terem que virar lindas e lustrosas panelas de pressão, pois este tipo de conserto é virtualmente impossível de ser feito e ainda assim manter a qualidade das soldas de um veículo deste tamanho. Os futuros chips também devem ser afetados, pois toda a alimentação para os motores precisará ser revista, além de muitas melhorias nos cabeamentos e conexões dos Raptors, para garantir que isso não se repita, mesmo que vibrações intensas aconteçam. E com a FAA abrindo uma investigação sobre o ocorrido, e diga-se de passagem, abriu de forma correta, pode ser que o Starship não voe tão rapidamente, mesmo com o Tio Musk já falando que foi um pequeno retrocesso e o próximo veículo já estaria pronto em 4 a 6 semanas. Isso é altamente improvável, pois muito precisa ser feito, além de encerrar as duas investigações pendentes, propondo soluções além de mitigações para este tipo de falha. Rumores de várias fontes diferentes dizem que as equipes da SpaceX estavam com uma pressão gigantesca para fazer o voo 8, o que era totalmente desnecessário, visto
visto que muitos provavelmente sabiam a gravidade do problema da ressonância. E por mais que o Super Heavy tenha feito o terceiro pouso na torre e que seja um feito espetacular, de nada adianta se o foguete não conseguir entregar as cargas onde os clientes precisam. O Starship precisa ser primeiramente um sistema totalmente utilizável antes de se tornar reutilizável. Afinal, nenhuma empresa pagará dezenas de milhões de dólares para ver um booster pousar enquanto seu satélite queima na reentrada. E não podemos fingir que não há um problema ou que o voo não foi um fracasso. E por mais que doa no coração de muitos fogueteiros, o Starship falhou e foi um enorme retrocesso na parte da espaçonave. E ao mesmo tempo, a SpaceX tem total capacidade de corrigir isso tudo e surpreender já no próximo lançamento, como fez tantas vezes no passado, e nada disso vai ameaçar sua liderança no setor, mas admitir os erros é a primeira parte para consertá-los. Mas qual é a sua opinião? O Starship errou feio, errou rude, ou dá para dar aquela passada de pano porque ainda estamos na fase de testes? Deixe nos comentários que queremos saber. Aproveite para se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, assim você não perde as próximas atualizações e lançamentos do maior foguete da história. Um muito obrigado aos membros que continuam sustentando o Space Orbit, pois conseguimos vir de novo para o Texas para ver o lançamento, enquanto mendigávamos Pix e vendíamos traquitanas 3D para 21 mil espectadores. E torne-se um apoiador a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos, inclusive nos sorteios das lives. Então, beijo no coração de vocês e até mais. Tchau.